Questão 18. Na Amazônia, a substituição de florestas por agricultura e pasto, assim como as queimadas e a abertura de clareiras para mineração, provocam dramáticas alterações ao clima. Como consequência da transpiração das árvores, a mata libera uma grande quantidade de água na atmosfera, que é transportada pelos ventos, provocando chuvas em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Nesta situação, o ciclo da água está ocorrendo entre. Questão bem interessante, é um assunto recorrente falar, obviamente, de destruição das florestas, e um assunto por conta dessa transpiração das árvores, né? Então, as árvores tiram a água da raiz, a água sobe, a planta utiliza essa água, obviamente, para fotossíntese, por exemplo, sobe para as folhas e parte dela transpira e vai para a atmosfera. E esse excesso de transpiração forma o que a gente chama de rios voadores ou rios aéreos, né? Que é uma quantidade tão grande de água nas nuvens, coisa que aqui em Campinas hoje a gente não tem, essa umidade do ar, e essa quantidade de água, como um rio, vai se movimentando, o vento leva para outros estados. Então, as chuvas aqui em São Paulo são fortemente influenciadas pelas águas da Amazônia, né? Ali da Amazônia, esse deslocamento de vento deslocando as águas traz aqui para São Paulo as chuvas. Então, nessa situação, o ciclo da água está ocorrendo entre. E aí vem alguns conceitos básicos de ecologia e outros meio básicos, né? Por exemplo, biocenoses é super difícil de cair, por isso que eu coloquei um texto ali abaixo para a gente conversar. Então, conceitos básicos de ecologia. Populações, não vou digitar nem nada, né? Só vou falar. População é o conjunto de organismos da mesma espécie em um mesmo local ao mesmo tempo. Então, não basta ser da mesma espécie, tem que estar no mesmo local ao mesmo tempo. Então, a população de ratos aqui de Campinas em 2024 é diferente da população de ratos aqui de Campinas em 2016, né? A população, sempre que for falar o conceito de população, conjunto de organismos da mesma espécie vivendo ao mesmo local ao mesmo tempo. Não é isso, né? Não está falando de populações diferentes, está falando de saiu de um estado para o outro, de uma região para outra. Vamos ver, não de um grupo de organismos para o outro. Comunidades. Comunidades é o conjunto de populações vivendo em um mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho a população de ratos, coelhos e humanos de Campinas em 2024, né? Então, eu tenho 3 populações, ratos, coelhos e humanos, todas elas formam uma comunidade, já que todas elas vivem aqui em Campinas em 2024, por exemplo. Tá? 2 conceitos que é obrigatório, a PUC pergunta muito, tá? Cai muito isso daqui, o que é população, o que é comunidade. Já vi umas 4 ou 5, se eu não me engano, de cabeça, assim, umas 4 ou 5 questões, o que é muita coisa, perguntando minimamente para o aluno saber a diferença entre esses conceitos básicos. Biocenose eu vou pular, eu tenho o texto ali embaixo e vou falar já já para vocês, e confesso que fazia anos que eu não escutava. Ecossistemas. Os ecossistemas é o conjunto de seres vivos e fatores abióticos convivendo em um ambiente. Então, quando a gente fala de um sistema ecológico, um ecossistema, eu tenho que considerar tanto os fatores bióticos, que são os seres vivos, quanto os fatores abióticos, né? O ambiente, rocha, água, a terra, o ar, o sol, né, são fatores abióticos que também fazem parte do ecossistema. E biomas, esses 2 conceitos são muitas vezes confundidos, tá? E biomas são formações vegetais, então regionais, então são formações vegetais regionais que têm uma determinada característica fisiológica, não só fisiológica, né? Física. Por exemplo,
O bioma Mata Atlântica, ele tem uma determinada característica tanto de localização, quanto de clima, e também, por consequência, dos seus organismos e da sua estrutura, né? A floresta amazônica é um bioma de florestas com árvores altas, alta, alta biodiversidade. Então, aqui eu caracterizo um bioma, que eu também deixei o conceito abaixo. Então, vamos discutir aqui. Vou começar por bioma. É um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação específicos, né, que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes. Aqui eu coloquei um conceito, não é um conceito, obviamente, que eu acabei pegando na internet, mas o que eu gosto de especificar para o aluno? Se vocês forem escrever. Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído por um tipo de vegetação característico ou predominante que são próximos e identificados a nível regional, né? Por isso que a gente fala o bioma cerrado, o bioma Mata Atlântica, o bioma floresta amazônica, caatinga, pampas, né, e Pantanal aqui no Brasil. Já ecossistema, que eu já tinha definido também, é o termo utilizado para definir o conjunto de seres que habitam em determinado local, as relações entre eles e a interação dessas comunidades com o ambiente. Então, a relação entre os seres vivos e entre eles, né? E deles com o ambiente, com os fatores abióticos. E a biocenose, ou biota, e aí é o nome que se dá para o conjunto de populações que vivem em uma determinada região. Então, aqui a biocenose ou biota, que é mais comum, é o conjunto de populações de uma determinada região, tá? Então, não leva em conta aí todo. Tudo bem? Então, a questão para que o aluno reveja ali. E aqui, como eu estou falando que passa de uma região para outra, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, a floresta, a Mata Atlântica, perdão, né? Passa até pelo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso que passa pelo Cerrado. Então, eu estou falando de diferentes biomas, porque são em regiões diferentes, tá bom?